galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. Hoje a gente vai falar dos jogos do Brasileiro da Série A, mais os jogos de Grêmio e Vasco pela Série B. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Brasileiro da Série A, vamos começar falando de Goiás e Palmeiras. O Goiás na primeira rodada estreou perdendo o Coritiba, o Palmeiras por sua vez estreou perdendo do Ceará. O Palmeiras que no meio de semana vem de uma goleada aplicada na Libertadores. Já o Goiás teve uma semana inteira livre, inclusive trocou de técnico, vai ter a estreia do técnico Jair Ventura, nesse jogo contra o Palmeiras. O Goiás que vem de 4 jogos sem vencer. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Goiás que vem em crise, um Palmeiras que vem num bom momento. Eu acho que vai ser 2-0 para o Palmeiras, a estreia do Jair Ventura no comando do Goiás. Agora vamos para América Mineiro e Juventude. O América Mineiro na primeira rodada perdeu do Avaí. Já o Juventude, por sua vez, na primeira rodada estreou empatando com o Bragantino. O América Mineiro que teve uma semana jogando na Libertadores, empatando com o Atlético. Já o Juventude, por sua vez, teve uma semana livre após o jogo contra o Bragantino na segunda-feira. O América Mineiro que vai estar no seu segundo jogo sob o comando do técnico Wagner Mancini. O América Mineiro que tenta voltar a vencer depois de 5 jogos, tenta manter um tabu. O América Mineiro nunca perdeu do Juventude jogando em BH. Meu palpite para esse jogo: 1-0 para o América Mineiro. Corinthians e Avaí. O Corinthians na primeira rodada estreou ganhando do Botafogo. Já o Avaí, como já mencionado, estreou no Campeonato Brasileiro ganhando do América Mineiro. O Corinthians que teve uma semana com jogo na Libertadores contra o Deportivo Cali. Já o Avaí, por sua vez, teve uma semana inteira livre. O Avaí que tenta quebrar um tabu. O Avaí nunca venceu o Corinthians jogando em São Paulo. Palpite para esse jogo, vamos lá. Pela questão do Avaí ser considerado um dos piores times do Campeonato Brasileiro, eu acho que pelo fato do Corinthians estar jogando em casa é um jogo para o Corinthians vencer e convencer. 3-0 para o Corinthians. Cuiabá e Fluminense. O Cuiabá na primeira rodada estreou ganhando Fortaleza fora de casa. Já o Fluminense, por sua vez, na estreia empatou com o Santos. Os dois times que vêm num bom momento, apesar da derrota na Copa Sul-Americana nesse meio de semana. O Cuiabá para o Racing e o Fluminense para o Júnior Barranquilla. Os dois times atravessam um bom momento. Inclusive vem de título estadual recentemente. Palpite para esse jogo, vamos lá. Um Cuiabá que ainda não perdeu em casa nessa temporada, contra um Fluminense que precisa dar uma resposta após a goleada sofrida na Copa Sul-Americana. Eu acho que vai ser 2-1 para o Fluminense esse jogo. Santos e Coritiba. Um duelo que inclusive vai ser a prévia da ida das terceira fase da Copa do Brasil nesse meio de semana, no Couto Pereira. O Santos na primeira rodada, como já mencionado, estreou empatando com o Fluminense no Maracanã. Já o Coritiba, como já mencionado, estreou ganhando do Goiás. O Santos que teve uma semana de jogo na Copa Sul-Americana contra a Universidade Católica do Equador. Já o Coritiba teve uma semana inteira livre para trabalhar. O Coritiba que vem de 9 jogos sem derrota, tenta quebrar um tabu. O Coritiba não ganha do Santos na Vila desde 2011. Esse jogo, vamos lá, um duelo que vai ser um esquenta da terceira fase da Copa do Brasil no meio de semana, apesar de ser em local diferente, mas vai ser meio que uma prévia do duelo da terceira fase da Copa do Brasil do meio de semana. Eu acho que vai ser 2-1 para o Santos esse jogo. Flamengo e São Paulo. O Flamengo na primeira rodada estreou empatando com o Atlético Goianiense. Já o São Paulo, por sua vez, estreou ganhando do Atlético Paranaense. Os dois times que vêm de jogo nesse meio de semana, o Flamengo veio de vitória na Libertadores contra o Tajeres, e o São Paulo vitória na Copa Sul-Americana contra o Everton. Os dois times que após perderem a final do Campeonato Estadual engrenaram uma sequência de jogos sem derrota, o Flamengo 4 jogos, o São Paulo 3. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Flamengo que está tentando se encontrar na temporada, no último jogo fez uma boa partida contra o Tajeres, contra um São Paulo que, apesar de fazer bons jogos no Morumbi, não consegue repetir a mesma coisa fora de casa. Eu espero queimar a língua, mas acho que vai ser 1-0 Flamengo esse jogo. Agora vamos para Bragantino e Atlético Goianiense.
O Bragantino na primeira rodada estreou empatando com o Juventude, como já mencionado. Já o Atlético Goianiense, como já mencionado, empatou com o Flamengo. Os dois times que vêm de jogo nesse meio de semana, o Bragantino pela Libertadores contra o Vélez e o Atlético Goianiense contra o Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana. O Atlético Goianiense que não perde a 13 jogos, o Bragantino não perde a 3. O Atlético Goianiense que tenta quebrar um tabu, o Atlético Goianiense não ganha do Bragantino jogando em Bragança desde 2016. Palpite para esse jogo, vamos lá. Um Bragantino que costuma ser forte jogando dentro de casa, contra um Atlético Goianiense que atravessa um bom momento, vem de 13 jogos sem derrota. Eu acho que cai a invencibilidade do Atlético Goianiense nesse jogo, 1-0 para o Bragantino. Agora vamos para Internacional e Fortaleza. O Internacional na primeira rodada estreou perdendo do Atlético Mineiro. Já o Fortaleza, como já mencionado, perdeu do Cuiabá na estreia. Os dois times que vêm de partida nesse meio de semana, o Internacional vem de empate na Copa Sul-Americana e o Fortaleza derrota na Libertadores. O Internacional que vem de 3 jogos sem vencer. Já o Fortaleza, depois do título da Copa do Nordeste, engrena numa sequência de 3 derrotas consecutivas. O Fortaleza que tenta quebrar um tabu. O Fortaleza nunca ganhou do Inter jogando no Beira-Rio. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Fortaleza que precisa dar uma resposta após 23 derrotas consecutivas na temporada, que foram as 3 primeiras derrotas do clube na temporada. Contra um Internacional que não atravessa um bom momento, vem pressionado e precisa ganhar esse jogo para dar uma resposta após um empate na Sul-Americana. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Inclusive esse vai ser o primeiro duelo entre os dois após a final da Copa do Brasil de 2021. O Atlético Paranaense estreou no Campeonato Brasileiro perdendo do São Paulo. Já o Atlético Mineiro, por sua vez, estreou ganhando do Inter, como já mencionado. Os dois times que tiveram jogo na Libertadores nesse meio de semana, o Atlético Paranaense vem de vitória contra o The Strongest e o Atlético Mineiro empate contra o América Mineiro. Inclusive vai ser o segundo jogo do Fábio Carille no comando do Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro que vem de 13 jogos sem derrota. Já o Atlético Paranaense tenta quebrar um tabu. O Atlético Paranaense não ganha do Atlético Mineiro desde 2019. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Atlético Paranaense que costuma ser forte jogando dentro da Arena da Baixada, contra um Atlético Mineiro que costuma ser forte jogando tanto no Mineirão quanto fora de casa. Eu acho que vai se repetir o resultado da partida de volta da final da Copa do Brasil de 21. 2-1 para o Atlético Mineiro. Ceará e Botafogo. O Ceará na estreia do Campeonato Brasileiro ganhou do Palmeiras. Já o Botafogo, por sua vez, estreou perdendo do Corinthians. O Ceará que vem de jogo na Copa Sul-Americana nesse meio de semana, conseguiu sua primeira vitória fora de casa por competições internacionais contra o Deportivo Laguairá. Já o Botafogo, por sua vez, teve uma semana livre para treinar. O Ceará que não perde a 8 jogos, tenta manter um tabu. O Ceará não perde do Botafogo desde 2014. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Ceará que vem atravessando um bom momento nos últimos 3 jogos, apesar de estar 8 jogos sem derrota, mas vem atravessando um bom momento nos 3 últimos jogos. Contra um Botafogo que não vem bem na temporada e está tentando se encontrar com a chegada dos novos reforços do Campeonato Brasileiro. Vai estar no segundo jogo do Luiz Castro, no comando do Botafogo. Eu acho que vai ser 1-0 para o Ceará esse jogo. Agora vamos para o Brasileiro da Série B, vamos começar falando de Grêmio e Chapecoense. O Grêmio na primeira rodada estreou empatando com a Ponte Preta em Campinas. Já a Chapecoense, por sua vez, na primeira rodada estreou empatando contra o Ituano, jogando na sua casa. O Grêmio que vem de 3 jogos sem derrota. Já a Chapecoense vem de 7 jogos sem vitória. A Chapecoense que tenta quebrar um tabu. A Chapecoense não ganha do Grêmio na Arena desde 2017. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Dois times que precisam ganhar após empatar na primeira rodada. Um Grêmio que precisa confirmar essa boa fase dos últimos jogos. Contra uma Chapecoense que precisa voltar a vencer e que vem em crise no futebol catarinense. Eu acho que vai ser 1-0 para o Grêmio esse jogo. CRB e Vasco. O Vasco na estreia da Série B empatou com o Vila Nova.
Já o CRB, por sua vez, teve a sua estreia na Série B adiada contra o Novo Horizontino por conta da final do Campeonato Alagoano. Inclusive, parabéns ao CRB pelo título do Campeonato Alagoano. O CRB que não perde a 3 jogos. O Vasco não vence a 3. O CRB tenta quebrar um tabu. O CRB nunca venceu o Vasco jogando em Alagoas. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um CRB que precisa confirmar a boa fase desses últimos jogos em especial após ganhar o título do Campeonato Estadual. Contra um Vasco que não vem numa boa fase nesse início de temporada. Que precisa recuperar pontos após empatar com o Vila Nova em casa. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Bom, falamos da Série A, Série B, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!